Aplicabilidade técnica de solos escavados na pavimentação sustentável. Melhorias viárias são um componente do desenvolvimento sustentável no país, com metas estabelecidas até 2030 e com o apoio da ONU. Estão diretamente ligadas à necessidade de administrar os recursos naturais, de modo que a sustentabilidade seja considerada não apenas uma opção de estilo de vida, mas uma condição fundamental para a preservação de vida no planeta. O setor da construção civil é um dos maiores consumidores de recursos naturais e também gera um elevado impacto ambiental ao longo de toda a sua cadeia produtiva. Assim, torna-se essencial a implementação de práticas sustentáveis em todas as suas atividades, incluindo a gestão de resíduos. Os resíduos de escavação correspondem a uma fração significativa dos resíduos gerados nas obras, sendo compostos principalmente por solos e rochas. Apesar disso, esses materiais são frequentemente negligenciados em estratégias de reutilização, sendo descartados de maneira inadequada e contribuindo para impactos ambientais negativos. A caracterização dos resíduos de construção e demolição é essencial para determinar sua viabilidade de reutilização e reciclagem. A reutilização in loco de materiais de escavação apresenta-se como uma estratégia sustentável alinhada aos princípios da economia circular, uma ferramenta eficaz para a redução dos impactos ambientais da construção civil, podendo reduzir significativamente os custos com o transporte e disposição final, além de minimizar os impactos ambientais associados à extração de novos recursos. A obra de construção da ponte Júlia Santiago, que conecta os bairros de Areias e Imbiribeira, no Recife, em Pernambuco, representa um marco na mobilidade urbana da cidade. E um aspecto notável dessa intervenção é a adoção de práticas sustentáveis. Durante as obras, pôde-se realizar o estudo para a reutilização de material escavado para a formação da camada de subleito na pavimentação da via. A iniciativa reforça a importância de políticas públicas que incentivem práticas sustentáveis no setor da construção civil. Diante deste cenário, este trabalho tem como objetivo analisar amostras de solo durante a obra de intervenção viária na Avenida Tapajós e, com os resultados dos ensaios, verificar a possibilidade de reutilização sustentável desses materiais de escavação, destacando práticas que promovam a sustentabilidade e a eficiência na gestão de resíduos. Cada amostra foi retirada em trechos com características distintas. A amostra 1 foi coletada no canteiro de obras principal, a amostra 2 na estaca 76 e a amostra 3 na estaca 96, ao longo da Avenida Tapajós. É importante destacar que os ensaios realizados na amostra 1 foram executados por um laboratório terceirizado em solicitação tomada como ponto de partida pela empresa de gerenciamento de obra. Foram realizados ensaios de análise granulométrica, de compactação, limite de liquidez, limite de plasticidade com finalidade da obtenção do índice de plasticidade e o CBR. Os ensaios da amostra 2 e 3 foram realizados pela autora no laboratório da Universidade de Pernambuco. Foram realizados os ensaios de análise granulométrica, densidade real e o ensaio de compactação. Foram selecionados os ensaios comuns para avaliação estatística dos resultados. O ensaio de compactação foi desprezado neste momento, pois cada amostra possuía apenas uma medição, o que inviabilizava a utilização dos resultados no teste de Kruskal-Wallis, que requer múltiplas observações por grupos para análise. Desta forma, o teste estatístico foi aplicado em dados disponíveis na análise granulométrica, para verificar se a distribuição de partículas difere significativamente entre solos, bem como realizar uma análise com o percentual de frações de areia fina, areia média, areia grossa, silt e argila. Visando atender critérios estabelecidos pela norma da ABNT, os resultados obtidos foram comparados com critérios técnicos conforme o Manual de Pavimentação estabelecidos pelo DENIT.
As classes granulométricas foram organizadas como grupos para verificar se a distribuição granulométrica expressa pelas porcentagens de argila mais silt e areia total difere significativamente entre as 3 amostras de solo. A aplicação do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis admitiu que, na hipótese nula, as populações possuem a mesma distribuição para o parâmetro analisado. Isto é, os dados de argila mais silt e de areia total são estatisticamente iguais entre as 3 amostras. E na hipótese alternativa, pelo menos uma das populações possui uma distribuição diferente, indicando diferenças significativas nas frações granulométricas entre os solos. Os resultados obtidos foram: para o teor de argila mais silt, o teste apresentou H igual a 25,06, com o valor P de 3,62 vezes 10 a menos 6. Para o teor de areia total, a estatística H igual a 25,81, com o valor P igual a 2,49 vezes 10 a menos 6, dado que os valores são menores do que 0,05, rejeita-se a hipótese nula. Concluído que há diferença estatisticamente significativa na distribuição de frações de argila mais silt e areia total entre os solos analisados. Os resultados indicam variações significativas na distribuição granulométrica entre as amostras analisadas. O solo da amostra 1 apresentou predominância quase exclusiva de areia média, enquanto o solo da amostra 2 revelou maiores teores de areia fina, e a amostra 3 concentrou-se em frações de areia média e grossa. Os resultados referentes a outros ensaios são pertinentes para a compreensão das propriedades do solo, apesar de não apresentarem dados suficientes para a análise estatística determinada nessa pesquisa. Considerando os resultados laboratoriais das 3 amostras de solos analisadas e fundamentadas pela norma do DENIT, a caracterização e classificação dos solos podem ter aplicação em camadas de pavimento rodoviárias como subleito e subbase. A amostra 1 apresenta um bom desempenho mecânico e plasticidade controlada, com baixo potencial de expansão, o que qualifica como um material adequado para camadas de subleito reforçado ou até subbases em via de baixo volume de tráfego, desde que sejam observadas condições de compactação e controle de umidade durante a execução. A amostra 2, apesar da densidade adequada e da predominância de areia, o teor de finos superior a 20% e a presença de argila com potencial plástico indicam que esse solo pode apresentar baixa resistência mecânica e sensibilidade à umidade. Provavelmente, trata-se de um solo com restrição para o uso de subbase e mais apropriado para subleito, desde que estabilizado ou compactado em condições ideais. A amostra 3 apresenta um solo granular com excelente graduação e baixo teor de finos, o que favorece a sua aplicação em camadas estruturais superiores. A composição sugere um alto suporte, e o uso pode ser recomendado para a subbase ou até a base, mediante a verificação laboratorial do suporte mecânico, a fim de avaliar a variabilidade entre as amostras e verificar a consistência dos resultados em termos de confiabilidade e adequação ao uso proposto. Essa abordagem permitiu não apenas validar os dados obtidos, mas também contribuiu para a consolidação de critérios técnicos para o reaproveitamento de solos escavados em projetos urbanos, tendo em vista que o projeto exige que o material atenda a características mínimas para ser utilizado.